Olá para vocês, como é que vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli, aqui do perfil Feras do Rádio no YouTube e do site Rádio Amantes. Não deixe de acessar radioamantes.com. Antes de mais nada também, ainda com relação ao canal do YouTube, eu já vou deixando aquele lembrete. Curta, compartilhe, ative o sininho. Aqui você tem memória do rádio, muita informação e muita opinião para você. Bom, faz tempo que eu não faço vídeos aqui, né? Eu andei postando algumas coisas, lances de gols, registros legais, bacanas do rádio, mas a notícia não parou de acontecer, né? Eu estava de férias, agora retomei aqui a rotina e a primeira grande notícia do ano de 2025 é essa aqui, ó, que eu já vou colocar para vocês aqui na tela. Musical FM será vendida. A Musical FM aqui de São Paulo, notícia que eu dei no último dia 10 de janeiro, então coloco aqui, né? A Rádio Musical FM, que opera no 105,7 aqui em São Paulo, vai ser vendida. E tudo isso, essa informação foi divulgada a partir de declarações do pastor Paulo Lutério de Mello, que mantém um programa na emissora. Vale lembrar que a Musical FM hoje é uma emissora de orientação religiosa, então com vários programas aí dedicados à comunidade evangélica. O pastor Paulo Lutério de Mello tem um programa que é A Voz do Brasil para Cristo, um programa tradicional que é ligado à Igreja Brasil para Cristo, a igreja que fica sediada lá na Avenida Pompeia, pertinho lá da Barra Funda, pertinho do Allianz. Quem passa por aquela região sabe onde fica, sabe da igreja. Eu lembro até uma vez que o Bolinha anunciava nos seus programas a Igreja Brasil para Cristo, mas essa é uma lembrança que já ficou meio aleatória. Mas, de qualquer forma, voltando aqui com relação à notícia, então a Musical FM vai ser vendida, né? E então, além do Paulo Lutério de Mello, os outros comunicadores, os outros apresentadores da emissora estão fazendo esse anúncio, né? Cada um comunicando as suas respectivas audiências, então, que os seus programas não estarão mais no ar. E a gente sabe que a data que foi divulgada é dia 6 de fevereiro para a mudança de programação, só que a gente ainda não sabe quem é que vai comprar essa emissora, quem é que vai tomar conta dos destinos da Musical FM. Havia até uma dúvida se, de repente, a Musical ela iria ser arrendada, como já aconteceu no passado, eu já explico isso aqui mais adiante, ou se, de repente, é uma venda. Ficou essa dúvida aí durante um tempo, mas depois veio o esclarecimento. A Musical vai ser vendida mesmo. Eu gostaria de fazer esse vídeo justamente depois, já com a definição do comprador, mas acho que ele vai servir para fazer uma lembrança, uma memória da história dessa emissora que ela tem uma grande lembrança aí entre muitos ouvintes, né? Atendeu a dois grupos distintos, a dois perfis de públicos distintos. Então, eu vou falar um pouquinho da história dessa emissora para vocês. Soube segunda-feira, de repente, que a rádio tinha sido vendida. Os proprietários que têm todo o direito venderam o que é seu. Meu grande abraço, meu amigo, um dos sócios, querido Luiz. Falei o nome dele ontem, hoje eu já esqueci o nome dele. Não é não, Daiane, é Luiz. Eu lembro já. O outro sócio, senhor Carlos Colassante, veio a falecer há pouco tempo atrás. Então, o senhor Luiz, ficando na sociedade, resolveu com o pessoal da família vender a Musical. Tá bom? É isso. Sem drama, sem falar mal nada de ninguém. Que é isso? O dono vendeu e está encerrado o assunto. O carro é seu, você vende o carro, poxa. O carro é meu, eu vendo o carro. A casa é sua, você vende sua casa. O programa acaba 16 de fevereiro. Espero dar seis. E a Daiane é professora de me corrigir. Me corrige o programa inteiro. Cada vez que ela me corrige, ganha R$100. A Musical FM ela começa a operar em 1989. Antigamente, nesse começo, ela era uma emissora que tinha um perfil adulto, tocava música adulta contemporânea, né? E uma curiosidade, não sei se alguém aí lembra disso, nesse período aí de 1989, até uma das viradas que ela teve, ela reproduzia lá por volta das 4 da manhã o Checkup 1000, que era um jornal, principal jornal da Rádio Record FM. Então, os donos da emissora, né, que daqui a pouco eu falo deles, deveriam ter algum acordo aí operacional com a Rádio Record. Então, às 4 horas da manhã, e eu que naquela época ouvia a rádio até tarde, acompanhava então essa reprise do Checkup 1000, mas ela era uma emissora de orientação adulta, e até 1993 ela se manteve assim, quando ocorreu uma grande virada, a primeira grande virada na sua história, que
foi a mudança de perfil. Então, ela passou a atender, então, a um público que consumia MPB. Então, ela se transformou na rádio MPB com um playlist só com música brasileira. Então, esse perfil durou de 1993 até 1999, quando veio aí a grande segunda virada, quando ela abandonou essa questão aí da MPB e ela foi arrendada por um grupo de religiosos. Então, ela passou a ter um perfil religioso atendendo a comunidade evangélica até os dias de hoje. Então, em 1999, nós tivemos a grande segunda mudança na história da Musical FM. Ela deixa de atender ao público que curtia MPB e passou a atender um público religioso. Isso se deu por forma de um arrendamento, um pool de igrejas acabou se reunindo, fez a proposta aos donos da emissora e conseguiu, então, fazer essa mudança. E quando isso aconteceu, houve uma grande gritaria. A imprensa acompanhou, em especial o jornal Estado de São Paulo, e quase 10 anos depois, eu publiquei um texto no Rádio Base Urgente, no blog Rádio Base Urgente, do qual eu e o Marcos Lauro fazíamos parte. Hoje ele está se chamando Rádio Base São Paulo, não sei porquê, né? Coisas do dono, mas o arquivo aí ficou. Então eu vou colocar aí para vocês que um texto que foi publicado no dia 11 de fevereiro de 2009, que era um registro do 10º aniversário dessa alteração de perfil. Então, a Musical abandonava a MPB, então, pouca gente se lembrou disso, apenas nós na época, né? Então, a partir de 1993, então, ela ficou conhecida e admirada do público por voltar a sua programação para a música popular brasileira. Eu queria chamar a atenção para um destaque aqui. Numa reportagem publicada em 99, pelo Roldão Arruda, no estado de São Paulo, a Musical foi vencedora de 3 prêmios da Associação Paulista dos Críticos de Arte e ajudou a lançar novos artistas como Chico César, Vânia Abreu e Zé Cabaleiro. Ainda segundo essa reportagem, a emissora tinha, no mês de abril daquele ano, de abril de 1999, uma base de 30 mil ouvintes por minuto, de acordo com os números do Ibope. E outro detalhe importante, era uma audiência selecionada, 68% das pessoas pertenciam às classes A, B. Então, para vocês verem, então a Musical tinha um público definido, tinha um público de alto poder aquisitivo, só que em termos comerciais essa fórmula não estava dando certo, até que então, como eu já disse e repito, um pool de emissoras evangélicas acabou então se aproximando dos donos da emissora de rádio e acabou arrendando a emissora. Esse processo, então, se deu com muita polêmica, e esse grupo, na época, ele pagava uma mensalidade de 3 milhões de reais. Então, na época, era um dinheiro muito bom, sem fazer grande força, sem fazer grande esforço. Então, a partir do momento em que essas emissoras assumiram a administração da emissora, os donos então ficaram levando apenas aí o dinheiro livre, sem grandes despesas. É importante destacar que em 1999 a internet já estava começando a se popularizar, então grande parte dos ouvintes da Musical FM passou a se mobilizar em fóruns de discussão para protestar com a perda da rádio que eles gostavam tanto. Então, isso acabou se ganhando bastante destaque, inclusive na mídia, e eles criaram um grupo chamado MPB Sempre. Nessa época, né, eu escrevi também no blog Rádio Base sobre esse grupo. Eu queria destacar aqui para vocês, então, esse trecho, né? Ao mesmo tempo que ocorria a transição da programação, um grupo de ouvintes que participava do fórum de discussão no antigo site da Musical decidiu se mobilizar pela internet. Então, nascia o movimento do Sem Rádio, que conseguiu fazer algum barulho e chamar a atenção da imprensa. E o mote principal desse grupo era o slogan "Calaram a boca da MPB". E aqui até eu faço uma crítica. A grande MPB que eles julgavam que havia sido calada era a MPB representada pelos grandes artistas. Então aqui eu destaco Gil, Caetano, Milton Nascimento, Tom, Gal, Maria Bethânia e aqui outros, né? E eu também acabei colocando que eles já tinham espaços generosos em outras emissoras de rádio, até por que não dizer na televisão. Então são os cânones da MPB, e eles aí têm espaço garantido, já naquela época eles tinham.
Então, uma outra crítica que eu fiz aqui também, os novos talentos lançados pela Musical nada mais faziam a não ser repetir fórmulas já consagradas pelos artistas que eu havia citado. E eu aqui coloquei o Chico César como um exemplo disso, né? E o movimento do Sem Rádio cresceu, apesar do barulho, apesar de uma certa ingenuidade no discurso dele, apesar até de uma certa agressividade, né? Eles acabaram destilando até um certo preconceito contra as igrejas evangélicas, né? Então eles começaram, esse grupo começou a ganhar corpo, começou a crescer, e eles conquistaram um espaço, não sem antes, né, conversar com várias direções de emissoras de rádio. Então, a partir do momento em que eles criaram a MPB Sempre, eles conseguiram um programa musical na USP FM. Mas antes, né, eu queria destacar que eles continuaram conversando com várias emissoras de rádio, né, e eu citei aqui, né, que eles deixaram de lado emissoras que eram até mais radicais na defesa da música brasileira, como, por exemplo, a Cultura FM e a USP FM. A USP FM que, nesse caso, ela chega até a ser bem mais hermética nesse ponto, né? Ela toca artistas que realmente são pouco conhecidos aí do grande público. E a cultura também, a cultura já tem ela já tira mais para todos os lados, mas é uma emissora que também se deixa ouvir. O MPB Sempre, como eu disse, conseguiu esse espaço na USP FM, e em paralelo criavam manifestações públicas com a intenção de obter espaço na mídia, e eles organizaram até uma passeata para combater a música brega. E aí eu coloquei aqui, hoje eu lendo, mas não deixa de ser interessante, né? Era apenas um protesto, mais um protesto de pessoas da classe média que queriam impor os seus gostos sobre as outras pessoas, né? Com esse negócio de passeata, lembra muito aquela questão, passeata contra a guitarra elétrica, que foi um marco aí na história da música popular brasileira, né? Mas, na verdade, assim, a MPB Sempre teve uma grande atuação, só que realmente o discurso deles era muito ingênuo e muito... eles queriam muita coisa, mas infelizmente talvez acho que eles não conseguiram se organizar direito, embora um resultado aí foi um programa na Rádio USP que chegou até a causar alguma impressão. E depois disso, né, passados isso aí, eu estou falando dos primeiros meses da mudança para musical. E depois disso, né, com o passar do tempo, nunca mais se ouviu falar do MPB Sempre. Aí as listas de discussão no Yahoo Groups, nos quais eles se organizaram, estava parada. O site oficial do MPB Sempre não existe mais. E esses órfãos da musical, aí eu escrevi aqui, talvez tenham se contentado com essa mudança ocorrida na Nova FM, que depois passou a se dedicar integralmente na MPB. Isso que foi curioso, né? Pouco tempo depois, a Nova FM passou a virar uma rádio defensora da música brasileira, e assim permanece até os dias de hoje, mesmo com a mudança de dono. Saiu lá do grupo que era comandado pela família do ex-governador Orestes Quercia, e hoje está no grupo Tati, que é um grupo que atua bastante na região de Campinas e Ribeirão Preto. Aí outra coisa curiosa desse texto é que eu recebi uma resposta pouco tempo depois, uma resposta no dia 18 de junho de 2009, é uma resposta do Maurício Barreira, que foi diretor da Musical FM. E ele fez um texto bastante interessante, que eu quero deixar aqui compartilhado com vocês, e ele faz a defesa da Musical. Ele diz que foi diretor durante toda a sua trajetória no Dial de São Paulo, e ele se diz muito alegre em dar espaço a novos artistas da música brasileira, como Chico César, Lenine, Zélia Duncan, Zé Cabaleiro, Vânia Abreu e tantos outros. E ele segue aqui: acho natural que o estilo dos artistas lançados pela emissora seja questionado. A rádio tinha um perfil, música de qualidade, mas que também tivesse uma sonoridade mais acessível, com o objetivo de alcançar o maior número de ouvintes. E teríamos que ser fiéis a ele. Era uma emissora comercial, ele lembra aqui, e vivia de patrocínios, ao contrário da Cultura AM e da USP FM. É verdade. A USP FM pertence à Universidade de São Paulo, e a Cultura pertence à Fundação Padre Anchieta. Não vivem grandes... Embora cada uma tenha os seus problemas de orçamento, elas não vivem relacionadas a essa pressão dos patrocínios. Então, Maurício Barreira, ele lembra, olha, a gente realmente abriu espaços para artistas cuja sonoridade era bastante acessível, até porque era uma questão de sobrevivência da própria rádio.
E eu vou seguir aqui. Mesmo assim, acredito que conseguimos inovar e dar espaço a artistas que não tinham acesso à grande mídia, e aqui ele faz uma listagem: TT Espíndola, Alaide Costa, Luli Lucina, Rosa Pastos, Naozete, entre outros. E ele promovia artistas de gravadoras de vários portes e também de selos independentes, e não apenas da gravadora Velas, né? Havia, tá? Eu não tenho elementos para dizer como é que funcionava, mas haviam comentários no meio de narizes torcidos com relação a essa relação que a Musical FM tinha com a gravadora Velas, que era de propriedade do músico Ivan Lins. Eu cheguei a escrever no texto, eu deixei passar batido, mas o Maurício Barreira lembrou aqui bastante. Então, ele, retomando aqui, promovíamos artistas de outros vários portes e também de selos independentes, não apenas da gravadora Velas, conforme você sugeriu. Nem a música, e aqui também é mais uma defesa que ele faz, nem a Musical, nem os profissionais que nela trabalharam e nem os seus proprietários nunca receberam um tostão em troca de execução de músicas em sua programação, ao contrário do que alguns detratores insinuaram em sua extinção. Inclusive, tem até textos de jornal que falam disso. Um jornalista do estado de São Paulo que já é falecido e colocou literalmente isso. Eu lembro que na época muita gente defendeu a Musical, inclusive a Roseli Tardelli, né, dizendo que aquilo era uma leviandade. A Roseli Tardelli, ela teve um programa na Musical. E aqui o Maurício, ele cita outros artistas aqui que não são tão conhecidos. Então ele fala aqui: Luiz Gaioto, Kleber Albuquerque, Kátia Freitas, Madame, Juca Novaes, Dana Kagawa, Selmar, Jussara Oliveira, Celso Biafora, Paulo Padilha, Karnak, Pedro Luiz e a Parede, Inácio Zates e outros, né? Agora, sim, uma coisa que eu queria falar: nessa mesma época, eu estava atuando na Rádio 11, que era uma rádio pirata, que era ligada a estudantes da Faculdade de Direito da USP, e, inclusive, até quem me acompanha já sabe que eu até postei uma vez um vídeo meu de uma reportagem do Vitrine, quando eles foram lá fazer uma reportagem sobre rádio piratas, eu fui um dos personagens, eu fui entrevistado. Então, nessa época, a gente recebia muitos artistas e eles reclamavam muito da Velas, da Musical, perdão. Eles reclamavam muito da Musical, eles diziam que não tinham grande acesso a Velas. Porém, o Maurício Barreira está me dizendo aqui que, na verdade, tinha, e vários artistas aqui que, infelizmente, muitos, o Pedro Luiz hoje é bastante conhecido, o Karnak, então, nem se fala, outros, eu não tenho elementos para dizer como é que está a carreira deles hoje, mas são nomes que eu acho que não são tão conhecidos aí pela grande mídia. Então ele diz aqui: gostar ou não da programação que a Musical praticava e até questionar a sua contribuição é um direito, tá? No caso meu, né, que fui o autor daquele texto. Porém, se 10 anos depois nós ainda estamos falando dela, acho que ainda contribuímos de alguma maneira, e que fique bem claro, errando ou acertando, tudo que foi tocado e lançado pela sua programação foi de responsabilidade minha e dos profissionais que comigo trabalharam na emissora, sem nenhum tipo de negociata com gravadoras. E aí foi o texto do Maurício Barreira, né, em resposta ao post que eu fiz lá no Rádio Base, né. Vamos ver, hoje, passados mais alguns anos, estamos falando aqui da Musical, vamos ver se o Maurício Barreira volta, de repente aparece aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre a Musical FM, que realmente é uma emissora que deixou aí uma grande contribuição, embora ela tenha os seus defeitos, e eles mesmos reconhecem, e ela tem aí essa grande contribuição para a MPB. Então, depois dessa mudança para o público evangélico, a Musical, então, ficou lá tocando a sua história, né? E aí, então, voltando ao que a gente já falou aqui no começo desse vídeo, ela vai ser vendida a partir do dia 6 de fevereiro, ela estará sob uma nova administração. Eu vou colocar aqui agora esse print, né? Que aí eu vou mostrar para vocês quem são os donos da emissora. Então, aqui do lado esquerdo da tela está o Carlos Colessante, e aqui do lado direito da tela está o Luiz Casales. Então, eles, para quem lembra, eles fazem parte, eles criaram a rede LC de mídia, né, que trabalhava com outdoors, né, e também a rede LC de rádio.
era uma espécie de representação comercial de emissoras de rádio, e eles acabaram, então, inovando ao não apenas fazer essa questão da representação comercial, mas também ao mexer na programação, trabalhar com conteúdo. E talvez uma das emissoras mais famosas, mais bem-sucedidas que eles conseguiram administrar foi a Rádio América, entre o final da década de 70 e o começo da década de 1980. Então, a Rádio América, ela acabou, então, ocupando os primeiros lugares no ranking de audiência do AM, brigando com pesos pesados como a Rádio Globo, a Rádio Record, a Rádio Capital. Ela entraria nessa briga a partir de 1984. Então, temos aí a figura deles, e aí no meio está o grande Luiz Fernando Malioca. Eu tirei esse print, esse frame de uma entrevista que eles deram, depois eu vou dar um jeito de colocar o vídeo aí na descrição. Pena que nessa entrevista eles falam bastante da Rádio América. Não foi possível eles conversarem sobre a rádio musical, sobre essa experiência da rádio musical. Então, aí são os sócios e infelizmente, no ano passado, o Carlos Alberto Colessante morreu no dia 3 de julho de 2024, eu estou usando aí a notícia do Tudo Rádio. Então ele acabou, ele já estava meio adoentado, então ele morreu e ficou então só o Luiz Casale. Então, repetindo, a rádio musical, do jeito que a gente conhece atualmente, com essa programação religiosa, ela vai então sair do ar a partir do dia 6 de fevereiro. Nós ainda não sabemos que tipo de emissora vai entrar no lugar, quem serão os novos donos. Existe muita especulação aí no mercado, mas então sempre quando a especulação não confirmada, convém esperar. Então, dessa forma, é importante, então, a gente aguardar. Como eu disse, eu gostaria muito de fazer esse vídeo depois do mês de fevereiro, mas aí, quem sabe, eu até faço um outro já anunciando. É importante, então, deixar a história da Musical FM para vocês, uma emissora que guarda boas lembranças, né, tanto a um público secular quanto a um público evangélico, né, pelo que eu tenho visto aí, na programação da própria Musical, muitos ouvintes estão lamentando o fim da emissora. É isso, eu fico por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.